Olá, eu sou Ederson William, acadêmico de enfermagem da FAAR, quinto período, e eu e o meu grupo ficamos responsáveis por abordar o seguinte tema: assistência de enfermagem a pacientes em estado terminal. E nós tomamos a liberdade de subdividir esse assunto em outros 3 temas para facilitar a explicação. E os 3 temas são o seguinte: conceito de pacientes em estado terminal, a diferença entre a assistência de enfermagem a pacientes em estado terminal e a assistência de enfermagem nos cuidados paliativos e como é feito os cuidados a pacientes em estado terminal, como é feita essa assistência de enfermagem a esses pacientes. E eu fiquei justamente com esse tema, né? Como realizar esse procedimento, essa assistência, todo esse cuidado a esses pacientes. E para facilitar também o entendimento e a explicação também, eu vou estar utilizando exemplos, né, de alguns cuidados para discorrer melhor sobre esse assunto. Mas antes, eu gostaria de dizer que essa assistência de enfermagem a esses pacientes, ela não é feita somente no físico dessa pessoa. Tanto porque, na verdade, todo cuidado de enfermagem a toda pessoa, ela não deve ser apenas no físico dessa pessoa. Nós temos que ver a pessoa como um todo, né? O psicológico, o espiritual e também o físico. E sem falar também na família dessa pessoa, que também, na maioria das vezes, está presente. Então, para iniciar, um exemplo claro que a gente poderia estar utilizando. Um paciente que, às vezes, descobriu o seu estado terminal, está em assistência de enfermagem, está recebendo esses cuidados, e ele gostaria de se desculpar com alguma pessoa, por exemplo. Então, a equipe de enfermagem ela vai buscar meios de trazer essa pessoa até esse paciente, se ele não tiver como sair do hospital. Às vezes o paciente ele tem essa possibilidade de sair do hospital, não necessariamente ele vai ficar ali só porque ele está em estado terminal. Às vezes também uma das maiores vontades do paciente é passar essa última fase da sua vida, descansar na sua casa, por exemplo. E há uma possibilidade, por exemplo, o paciente ele consegue se locomover, ele consegue se alimentar, ele apenas está recebendo esses cuidados. Então há uma possibilidade da equipe de enfermagem levar esses cuidados até a casa desse paciente para que ele possa realizar sim essa vontade. Se não for possível, pelo menos que ele possa ir até a sua casa, mesmo que em uma maca ou em uma cadeira de roda, para poder passar pelo menos algum momento ali. Isso é um dos cuidados, uma das assistências. Às vezes o paciente, por exemplo, tem um desconforto pelo odor. Às vezes ele está ali com uma úlcera exposta que exala um odor fétido muito forte e ele se incomoda com aquilo. Às vezes nem é a dor mais que o incomoda, mas sim aquele odor. Então a equipe de enfermagem ela vai buscar meios para aliviar essa angústia desse paciente. A gente sabe que hoje com a tecnologia a gente tem ali curativos à base de carvão e prata que conseguem eliminar parte do odor, e isso já seria uma assistência a esse tipo de paciente. De uma certa forma, a diferença entre cuidados a pacientes em estado terminal e paliativos ela é muito notável. Entretanto, essa parte de como é feito o cuidado, ela tem uma certa similaridade. Por exemplo, esses cuidados que eu falei aqui até agora podem também ser exercidos, e na maioria das vezes são também exercidos em pacientes em cuidados paliativos, por exemplo. Um outro exemplo que eu poderia estar utilizando: um paciente está em estado terminal, mas ele, em termos de espiritualidade, ele deseja ser batizado, por exemplo. Então a equipe de enfermagem ela vai elaborar uma forma de conseguir batizar esse paciente. Se ele é um paciente que tem ainda uma certa locomoção, a gente pode trazer ali pode colocar, por exemplo, uma piscina dentro do quarto, né, onde ele está internado. Isso a gente já viu, na verdade, exemplos disso acontecendo. Se a gente for pesquisar hoje em vídeos na internet, a gente consegue ver esse cuidado sendo executado. Se o paciente ele não consegue, ele não tem locomoção, a gente consegue de uma outra forma. Eu tive conhecimento de um caso assim em Porto Velho, por exemplo,
né, de um paciente que ele não tinha mais como se locomover, ele estava entubado, não tinha mesmo como ele entrar dentro de um local com água. E ele teve esse desejo de ser batizado e ele estava em estado terminal. E aí o pastor, né, e alguns membros foram até lá com alguns amigos dele também e realizaram o batismo dele na cama mesmo. Então a equipe de enfermagem prestou esse auxílio àquela equipe que estava ali prestando aquele cuidado espiritual para ele, e a equipe de enfermagem ela auxiliou nesse procedimento. E foi algo surreal, eu pude testemunhar, na verdade, né, de uma certa forma, esse cuidado de enfermagem. E uma coisa muito interessante é que aquilo trouxe um alívio tão grande para aquela pessoa que no outro dia, ele ainda tinha, né, segundo os médicos, ele tinha alguns outros dias de vida, mas no outro dia, a paz em que ele se encontrou naquele momento fez com que ele, na verdade, ele chegou a falecer no outro dia, mas não houve reclamações dele. Naqueles últimos momentos ele não chegou a reclamar de dor, ele simplesmente entrou em um estado de tranquilidade, porque o último desejo dele havia sido realizado. Então essa assistência de enfermagem a pacientes em estado terminal, ela é feita dessa forma. Ela trata tanto o físico, né, aliviando a dor, o desconforto dessa pessoa, tanto quanto o emocional. Ela trata com a família, traz a família, o espiritual, como dessa forma que eu citei o exemplo. Então, assim, essa assistência de enfermagem, ela abrange um leque de cuidados enormes.